O nome desse projeto é o Projeto 929. E por aqui a gente vai estar falando sobre vários temas sobre saúde física, emocional e espiritual para trazer mais saúde para vocês aí, tá bom? Então, para quem não me conhece, e para quem me conhece também, eu sou a Nayane Paes. Pode se apresentar, Thelma. Eu sou Thelma Mendes, eu sou terapeuta integral e trabalho com o equilíbrio do ser humano, que é a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. Isso mesmo. E esse projeto que a gente fez é onde eu vou estar fazendo algumas perguntas para a Thelma, falando sobre alguns temas, para ela estar compartilhando aí os conhecimentos dela com a gente, né? A Thelma já tem me ajudado muito e ajudado várias pessoas que são alunos dela, que acompanham ela. E a gente resolveu trazer isso aqui também para vocês aqui, né? Compartilhar um pouquinho do conhecimento aqui com vocês. E hoje o tema vai ser sobre trauma. Por que que eu escolhi esse tema? A gente resolveu falar sobre esse tema. As pessoas, elas confundem um pouco o que é trauma, não tem clareza sobre a palavra. Às vezes a gente vai conversar com alguém, falar sobre os traumas da infância. As pessoas às vezes falam assim: não, mas eu tive uma infância perfeita, eu não tive nenhum trauma. Acha que trauma é aquela coisa assim muito traumática, literalmente, uma tragédia muito grande. Acha que trauma é só uma tragédia muito grande. E não é bem assim, né, Thelma? Então, você poderia explicar melhor aqui para o pessoal o que é um trauma, principalmente na área do que você ensina e trabalha e cura gente, né, de todos os traumas da infância. O que é o Sim. trauma? Olha, uma analogia que eu penso que é fácil para que a gente inicie esse conhecimento mais profundo sobre trauma é um osso fraturado. Imaginem um osso, uma fratura que acontece num osso. Pode acontecer no braço, pode acontecer na perna, pode acontecer na bacia, pode acontecer em um outro osso do corpo. Quando esse osso sofre uma fratura, teve ali uma fissura, teve ali uma quebradura, esse osso sofreu um trauma. Então, nesse trauma, tem ligamentos, tem pequenas veias, a vascularização maior, a microvascularização. Quando sofre esse trauma, muita coisa é interrompida ali, naquele momento. Então, teve uma fratura, teve uma coisa que foi anormal, teve uma coisa que foi cortada, teve coisas que foram interrompidas. Então, quando se tem todo esse conjunto de coisas, então ocorreu ali um trauma, um evento traumático é algo que uma pessoa vive em isolamento, que é pego de surpresa e que a pessoa ela vivencia isso de forma aguda, abrupta. E não dá para ficarmos daqui falando assim, não, mas aquilo ali não tem sentido de ser um trauma para aquela pessoa. Como que aquela pessoa está se sentindo traumatizada com isso que aconteceu? Porque não dá para medirmos a força do outro. O que implica muito nas consequências do trauma é a percepção que a pessoa tem sobre tudo. A maioria Sim. dos traumas, os traumas maiores, tem uma outra questão que eu até anotei aqui, que é importante para a gente começar a entender mais sobre traumas. Pequenos traumas, eles vão gerar pequenas desarmonias. Grandes traumas vão gerar grandes desarmonias. Um trauma, quando ele acontece aqui, no osso, então ele vai poder interferir na saúde da pessoa em muitos aspectos. Ele vai gerar dor, ele vai gerar desconforto, ele pode doer de dia, ele pode doer à noite, ele pode ser amenizado com alguma coisa, ele pode ser tratado. E uma vez que você tem uma ruptura no osso, o que, que você vai buscar? Você vai buscar ali alguma coisa para alinhar, para normalizar, para que de novo possa acontecer
o fator da cicatrização, para que aquilo venha cicatrizar. No emocional, isso acontece, mas quando não temos essa ligação, Nayane, dentro de todos os níveis, porque o trauma emocional, ele vai acontecer em vários níveis. Ele vai afetar o emocional, ele vai afetar também a parte do cérebro. Quando nós vivemos um trauma ali no momento, então nós temos a questão do nosso emocional, que de acordo com a percepção de cada um, é a parte do cérebro que vai ser afetada. Uhum. E aí, você vivencia aquele momento do trauma, você ou foge, ou você enfrenta, você reage ali, você sobreviveu. Com o tempo, vai ficando meio que no esquecimento. Você pensa, ué, de um jeito ou de outro, mais sofrido ou menos sofrido, mais doloroso ou menos doloroso, cicatrizou. Exato. Você pensa assim. Tem pessoas que passam ali, Nayane, quantos anos pensando, aconteceu, acabou, passou. Uhum. De repente, a pessoa entra em um estado e ela não sabe por que está sentindo mal daquele jeito, por que está pensando daquele jeito, por que está travado daquele jeito. Aí é a questão do trauma emocional. A pessoa simplesmente lá na vida adulta, depois de muitos anos, que passou alguma coisa, ela nem se lembra. Mas por que ela está sendo travada? Por que ela não consegue vivenciar? Por que ela não consegue desenrolar? Por que ela não consegue viver? Alguma coisa naquela cicatrização vai ter que ser revista. Alguma coisa Uhum. ali naquela cicatrização vai ter que ser corrigida, porque houve no momento do trauma alguma marcação dentro da parte cerebral, certo? Entendi, Então, o certo. trauma, ele sendo mais entendido como uma fratura, no momento dele acontece um rompimento, uma interrupção, acontece algo que tira a pessoa do natural. Então, um trauma, ele vai ser, para ser, para a gente falar assim, foi um trauma, teve um choque brutal, foi algo muito sério, foi algo muito agudo, foi algo vivido em isolamento. Simultaneamente, aconteceu em 3 níveis: mente, cérebro e algo que a gente vai conversar mais no futuro, vai ter um órgão que vai ser afetado por aquele trauma, mas isso já é outro assunto. Mas o trauma, ele acontece em 3 níveis, tá? Isso Então, aí já que é responde uma mente. pergunta que eu ia fazer sobre se tem vários tipos de traumas, né? Se existe esses vários graus, né? Mas tudo é um trauma, né? E aí, igual eu falo, às vezes acontecem situações para certas pessoas que às vezes para ela, vamos supor, a mesma coisa poderia acontecer parecidas para a gente, mas às vezes eu vou lidar de um jeito, vou reagir de uma forma e você de outra forma, né? Sim, suponha que nós estejamos todos elevados em um grande balanço e a corda rompeu e esse balanço caiu. Uhum. Estávamos em 5 pessoas. Cada uma de nós podemos ter um tipo de lesão. Às vezes você é Exato. mais pesada que eu, Uhum. às vezes você é menos preparada que eu, às vezes até ali na hora você caiu numa posição melhor que eu. Nossa, Então, o incrível. trauma não é em si, aquele acontecimento tem que causar tal coisa. Depende da sua percepção, da sua preparação, da sua estrutura. Nossa, perfeito. Essa explicação foi perfeita. Explicou muito bem. É isso mesmo. Certo? Então, também lembrando, Nayane, que ele acontece em 3 níveis sempre, Isso. tá? Então, Aham. mais para frente nós vamos falar para que as pessoas entendam mais essa questão das doenças que são originadas por conta dos traumas emocionais. Então, marque aí, você que já vai começar a nos Uhum. acompanhar, né? Então, 3 níveis: a mente, o cérebro e um órgão que vai corresponder àquilo, certo? Todo evento traumático tem esse registro, tá? Ok. Então, Thelma, agora eu quero que você traz essa consciência assim, para as pessoas que estão nos assistindo, de qual o benefício da gente ir em busca de descobrir esses traumas, principalmente emocionais, né? A gente está falando aqui, porque
às vezes a pessoa nem imagina. Então, assim, como que eu poderia ir atrás de achar, às vezes, que eu tenho um trauma? Porque às vezes as pessoas vêm reclamando de que, às vezes eu tô isso, ou isso não tá dando certo na minha vida, ou às vezes eu tô com tal doença, e às vezes eu não imagino que aquilo pode ser devido a um trauma que eu tive lá na minha infância, né? Então, assim, como que você indicaria, assim, a gente começar, por qual o que de benefício traria na É, vida das pessoas, em busca de saber o que é trauma e resolver esses traumas, e em busca de resolver. uma pessoa vai começar a se interessar, a perceber que tem coisas erradas quando ela vê que ela está com baixa autoestima, são sinais. Peraí, por que eu sei que eu tenho um trauma? Então, você está sempre seguro, você não consegue reconhecer os seus valores, você não consegue cuidar de você, você prioriza outras pessoas, você é uma pessoa que não consegue ficar bem com coisas boas, se sabota, uma pessoa que almeja muito, por exemplo, ter um carro bom, ter uma casa boa, vestir-se bem, ou se alimentar bem, ou ter uma saúde física. Mas mesmo com esse desejo, você fica se sabotando. Aí, essas coisas já devem despertar você. Oh, tem trauma nesse negócio. Por que eu me sinto menos inteligente? Mas quando eu estou comparado com outra pessoa, eu vejo, peraí, eu estou olhando, tá nítido que eu tenho o mesmo nível de inteligência que essa pessoa, ou até mais. Mas por que eu não vou? Por que eu não realizo? Por que essa pessoa com menos, que eu estou percebendo que tem menos, está realizando, está fazendo, está indo? Por que eu consigo cuidar tão bem do outro, mas não consigo cuidar bem de mim? Por que eu me sinto tão mal com as minhas questões? Parece que vão me destruir, estão acabando. Eu me sinto afundada nessas minhas questões e não consigo falar, eu não consigo expressar. Por que eu nem mesmo consigo acreditar que alguém vai me entender no que eu vou falar? Quando essas questões começam a acontecer aí na mente, você já pode despertar. Opa, tem um trauma nesse negócio. Tá? Então, a primeira resposta à tua pergunta, eu começo a ver que eu não consigo cuidar de mim mesmo querendo, que eu não consigo realizar mesmo sabendo como realizar, que eu não consigo falar as coisas mesmo sabendo que eu sei tudo, mas eu não consigo me expressar. Oh, o que está me limitando? Quais coisas me fazem ser assim, incapaz de viver uma vida plena? Tem trauma, tá? Então eu já vi. Agora, o que eu faço para começar a resolver esses traumas? O primeiro passo, Nayane, é Uhum. começar a busca pelo autoconhecimento. Eu vou ter que Sim. buscar autoconhecimento. Agora, o que é autoconhecimento? Uma das formas mais fáceis da gente trazer a resposta, o que é autoconhecimento, pelo menos para mim, o que é Uhum. autoconhecimento? Entender quem eu sou, por que eu existo, para Sim. que eu existo, por que eu estou aqui. Autoconhecimento, eu quero entender por que aconteceu todos esses negócios comigo, tudo esse estranho comigo. Para que serve tudo isso que aconteceu comigo? Qual a intenção dessas coisas todas? Para que eu vou usar essas coisas todas? Então, quem Ótimo. eu sou? Por que eu existo? Por que isso aconteceu? Será que eu posso, de alguma forma, começar a mudar as coisas que estão acontecendo agora? E será que eu posso, de alguma forma, também direcionar minha vida para o futuro de um jeito diferente? Aí, ó, todas essas questões que eu coloquei agora, Nayane, elas já estão trazendo o autoconhecimento. Ou eu quero buscar esse negócio, eu quero me conhecer, eu quero me entender, Sim. eu quero saber por que eu estou, quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso. Então, quando eu vou buscando essas coisas sobre mim, ou eu estou no caminho, eu vou entender aonde foi que eu bati, qual queda foi, aonde foi que fraturou, como foi que cicatrizou errado, o que eu posso fazer para consertar? Ah, todas essas dores que eu sinto e nesses lugares aqui, ó, é porque depois que eu fraturei o osso, né, fazendo essa Uhum. analogia
fraturei o osso da perna, o meu corpo todo ficou torto, porque eu andei mancando muitos anos, e aí foi gerando todas essas coisas no meu corpo. Sim, os traumas emocionais também são assim. Às vezes a pessoa está bem acima do peso, Nayane, a pessoa não está dormindo, a pessoa não tem mais habilidade de comunicação, a pessoa quer isolamento, mas todas essas coisas que estão acontecendo, quando formos na raiz, vamos ver que tem um evento traumático, Sim. que quando olhado, enxergado, aí a pessoa consegue ressignificar, e aí consegue reprogramar, e aí consegue se alinhar, e todos aqueles sintomas do trauma vão despencando de cima da pessoa, tá? Então, a busca é autoconhecimento. Mas por quê? Poxa, porque você não está contente, as coisas não estão andando, Exato. as coisas não estão andando. Então, peraí, o que pode estar me travando? Traumas. Por onde eu começo? Autoconhecimento. Conhecer mais sobre mim. É um dos benefícios, né, que depois gera na vida da gente, é realizar os nossos projetos, nossos sonhos, ter saúde. E eu achei muito interessante o que você falou, porque eu fui uma dessas pessoas que passei por isso, né? Tudo começou à base do autoconhecimento. E quando que eu comecei a buscar isso? Quando a coisa começou a me incomodar demais. É o que você sempre fala, né? Às vezes a situação tem que ir te incomodando para você ir buscar ajuda. Então, quando você percebe que você tem, às vezes, potencial, as pessoas enxergam e você não enxerga. Quando você percebe que você está com baixa autoestima, quando você percebe que tem pessoas até mesmo menos inteligentes, aparentemente, vamos se dizer assim, né? Igual você mencionou, estão fazendo e você não faz. Então foi uma das coisas que me fez virar a chavinha e com tua ajuda, claro, eu fui tendo, né, buscando esse autoconhecimento e é algo assim que a gente não para, né? Autoconhecimento a gente não para todos os dias, a gente está se questionando, se perguntando e buscando se desenvolver. E é incrível, tudo a gente fica se perguntando, por que isso? Por que será que está acontecendo isso? O que eu tenho que aprender com isso? E você não faz ideia. Às vezes tá acontecendo algo e você pensa que teve uma infância maravilhosa, que você não teve trauma. Aí quando você volta lá, uma situação foi o que está te travando aí a maior parte da tua vida financeira, na tua vida em várias áreas, né? Verdade. Agora, eu não sei se você se interessa, mas eu gostaria de falar assim dos principais traumas, para que as pessoas que estão aqui com a gente na sala possam entender os principais traumas. E uma coisa interessante de saber também, Nayane, é que quanto mais cedo o trauma acontece na vida, maior o impacto dele na vida da pessoa e por mais tempo. Uhum. Quando os traumas acontecem, que nós já estamos numa fase mais desenvolvida, nós somos adultos, porque os traumas continuam acontecendo, vida é Sim. movimento, e o movimento gera impactos. Então, todos nós temos vários traumas, estamos tendo e vamos ter. Agora, quando nós somos adultos, nós estamos desenvolvidos, o impacto dos traumas é menor, porque quanto mais nós conseguimos raciocinar, quanto mais nós conseguimos controlar a nossa percepção sobre aquele acontecido, menos ele pode nos afetar. Agora, vamos lá, quando somos pequenos, quando somos crianças, quando somos imaturos, não temos consciência do ser que somos, então os traumas, às vezes pequenos, menores, pequenas batidas, tá? Eles vão gerar grandes impactos. Então, quanto menores somos, mais afetados nós seremos pelos traumas. Agora, todos nós humanos temos a maior parte dos traumas, a grande maioria, a maioria esmagadora dos traumas que vão afetar a nossa vida toda. Essa grande maioria dos traumas, ela acontece até os 7 anos de idade. Quando nós estamos totalmente vulneráveis, nós somos esponjas. Nós estamos aqui só absorvendo, absorvendo, absorvendo e não tem escudo ainda. Não tem escudo. Então, esses traumas do zero, do ventre até os 7 anos,
é o que geralmente limita as pessoas. Agora, se eu perguntar para você, Nayane, ou para as pessoas que estão aqui na nossa sala, o que você lembra? Tanto qual é a porcentagem de lembrança que você tem, né, de 0 a 10? A maioria das pessoas vai falar, ai, não me lembro quase nada, não Exato. é? Eu não me Aham. lembro quase nada. Ah, não, olha, menina, lembrar de Aham. coisa de 3 anos, quando eu tinha 2 anos de idade, coisa quando eu tinha 1 ano, ah, não, 5 anos, não. Ah, é uma lembrança muito vaga. Uhum. Acontece que essas coisas estão dentro do subconsciente. Então, nós temos o consciente, quando nós falamos sub, está embaixo, subconsciente. E quando nós falamos inconsciente, in, dentro. Então, Uhum. consciente, sub, embaixo, e inconsciente, dentro. Então, quanto mais jovem, mais dentro, mais profundo. Quanto mais profundo, mais forte. Tá, mas como que eu vou tratar um trem que está profundo, que é forte e que eu não me lembro? A psicoterapia, a terapia integral explica isso. A terapia integral consegue levar você de volta àquela cena ou a explicações que te tragam entendimento sobre. Uma vez entendendo, uma vez enxergando, uma vez compreendendo, fica muito mais fácil, fica possível, na verdade, possível fazer uma reprogramação ali, certo? Todo trauma, qualquer trauma pode ser reprogramado, todo e qualquer. O ser humano é poderoso, o ser humano ele é dotado de uma característica maravilhosa que é o poder da mente. Então, tem pessoas que conseguem ressignificar, conseguem reprogramar-se, mesmo sem chegar naquele local, aonde que foi, qual estrada foi, qual balanço que eu caí, quem me empurrou, quanto tempo eu sofri por aquela dor. Não tenho essas respostas exatas. Suponha que seja o seu Uhum. caso. Mas hoje, se tornando consciente de quem você é, do poder que você tem, de como usar esse poder, você consegue reprogramar. Você consegue fazer uma reprogramação. Olha que interessante, que é o poder da mente. Isso é fascinante. Então, não precisa saber exatamente, muito. A grande maioria, quando chega para a terapia integral, quando desperta, né? O terceiro DNA, quando desperta a consciência, a grande maioria vai tendo insights, vai se lembrando, consegue voltar ali. E o pequeno número de pessoas que não consegue, ainda assim tem um poder aqui na mente. E aí pega esse poder e consegue fazer a reprogramação. Sim. Certo? Certo, é incrível, porque eu vivenciei isso. Eu achei que eu não tinha traumas de infância, principalmente do 1 ano aos 7. E pouco que você começa a conversar na psicoterapia, assim, aí você já vai começando a despertar. E, na verdade, a gente fica se esforçando até mesmo para não lembrar, né? A gente aqui no nosso consciente, vamos dizer. A gente não quer, às vezes, se esforçar para lembrar daquela dor. A Uhum. tendência é fugir, é não lembrar daqueles momentos. E lá na terapia a gente vai conversando e você vai fazendo perguntas que daí não tem como. Logo vai vindo e você vai lembrando e fica, nossa, isso faz sentido. Realmente aconteceu isso. E é algo assim maravilhoso mesmo. Ô, Nayane, é porque essas coisas, elas ficam ali no subconsciente ou ficam no inconsciente. Uhum. E toda a nossa educação familiar, toda a educação recebida também ali na escola, toda a nossa educação religiosa, ela vai normalizando. E não só Isso. essas coisas de fora, né? Mas Uhum. mais as coisas de dentro mesmo. Você está vivendo aquele negócio não é bom. Opa, mas é tudo que Uhum. você tem ali. Sim, Não é bom, mas você está ali até o pescoço. Então, exato. você vai tendo aquilo ali como normal, como Uhum. normal. Por isso que depois, quando chegamos na idade adulta, nós nos sentimos desconectados.
Nós Uhum. ouvimos que, porque todas as religiões, ou até fora das religiões, as pessoas que se consideram sem ligação à religião, mas elas têm, desculpa, essa intenção, esse desejo de se conectar com o melhor delas, né? De ter a vida Sim. plena. Todas elas descobrindo, peraí, tem alguma coisa dentro de mim que é um centro, que me conecta com o poder, que eu posso ter o direito de viver de forma plena. Todas as pessoas querem isso, mas elas ficam em busca, elas não encontram. Elas, e o que distancia eu, você, o que distancia nós dessa parte são os traumas. E aí a gente vem fazendo aquele processo de ressignificação, esse processo de reprogramação. A gente, quanto menos traumas, quanto mais traumas resolvidos, mais poder adquirido. Olha só, Sim. já estamos quase finalizando aqui e eu Aham. acredito que isso aqui vai ser muito legal, vai ficar na mente de todos nós que estamos participando aqui. Uma vez que um osso é quebrado e ele é tratado, quando ele é religado, ele fica mais forte do que antes. Olha só, Interessante, né? Quando interessante. o osso quebrou, ele fraturou, mas ali ele veio, ele se ligou e foi feito tudo de forma correta. Teve toda a estruturação feita de novo, a reconexão, toda a ligação, voltou a ter um fluxo natural. Agora é só que fica mais forte do que o natural, porque além de ter as conexões internas, ele vai criar toda uma proteção ao redor, como se tivesse faixas de ossos que Uhum. criasse corda. Então, um osso, uma vez tratado, ele vai ficar mais forte do que era antes de ser quebrado. Interessante, Incrível. né? Então, Muito os interessante. traumas, e rende muito assunto isso aqui. Dá para a gente continuar Rende. muito nisso. Os traumas, eles nos fazem pessoas fortes. Os traumas são necessários. Sim. É impossível você viver sem os traumas. Aquilo que você pensa que até hoje mais te feriu, mais te machucou, aquilo que mais está me limitando, Nayane, Uhum. aquilo que mais está te limitando, aquilo que mais está me provocando, tá? É ele que esconde a minha maior força, o meu maior poder, Já fica a certo? dica para as pessoas ir refletindo, né? O que está aí mais te limitando hoje, que você percebe às vezes que é o teu maior problema, elas já começarem a fazer essa análise, Isso, né? De o que será que é o isso, meu maior problema? Já fica uma isso dica para aí. começarem aí. Uhum. O meu maior problema é o quê? É peso? É saúde Isso, física? É saúde financeira? É isso, relacionamento? Aonde estão os meus problemas? Eles estão falando, Thelma, tem traumas aí. Ah, isso. mas eu não lembro. Como que isso pode estar ligado com algum trauma? Ah, mas eu não Aham. lembro por quê? Por que que eu não lembro? Ou porque está no subconsciente ou no inconsciente. Eu estava muito pequenininha quando isso foi plantado. Até quando esses traumas vão ficar agindo e atuando na minha vida? Até que eu desperte a minha consciência, consiga confrontar essas situações que eu estou vivendo e consiga levar a uma cicatrização, a uma normalização interna no meu emocional, certo? Sim, Quando a certo. gente vai despertando, as pessoas que já estão dentro, fazendo parte do terceiro DNA, essas pessoas elas estão num processo já mais elevado, já despertou a consciência. Não significa que se livrou de todos os traumas ou que não vai mais ter trauma, mas essas pessoas agora têm percepção, sensibilidade, capacidade, Nayane, de Sim. analisar, de compreender, até mesmo, Nayane, de entender o tempo que leva. O tempo, É. eu já entendi o que, por que, que eu sou assim, por que, que eu estou travada, por que, que eu não consigo dar os passos que eu quero. Eu já entendi que tem um trauma lá do passado. Eu comecei o processo de tratamento para todo esse incidente que aconteceu. Quantos anos eu fiquei quebrada? Nossa, Thelma, suponho, eu tô com 50. Misericórdia. Esses negócios que aconteceram quando eu tinha 3 anos de idade. Quanto tempo
eu fiquei andando torta por causa de tal fratura? Quanto tempo? Ah, fiquei andando torta aí 46 anos. Tá, descobrir era uma coisa maravilhosa. Agora eu tenho que dar tempo para consertar o É, que viver andando torta por 43 anos causou na minha vida, tá? sim. Mas por que eu fico bem agora tratando? Porque quando eu desperto, eu entendo que eu tenho poder, que eu tenho capacidade, que eu posso continuar buscando o autoconhecimento, que ele é infinito, que ele é fantástico, fenomenal, e que eu vou buscando esses conhecimentos e vou diminuindo esse tempo de recuperação, esse tempo de reprogramação. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu acelero. Eu não me desespero, porque eu sei que pode levar tempo, porque eu não me desespero, porque eu sei que eu estou no processo de cura, certo? E eu Certo. reforço a minha esperança cada vez mais, porque a busca pelo autoconhecimento, uma pessoa desperta, eu sei agora, eu ativei o meu terceiro DNA, eu tenho consciência ativa, eu sou desperta. Eu sinto que diariamente as coisas que eu procuro me encontram, as Uhum. informações começam a me encontrar, entende? Então, supunha que eu descobri que foi cicatrizado, alguma coisa teve uma cicatrização errada. Opa, mas agora eu estou descobrindo uma terapia, uma fala, um suplemento. Eu estou descobrindo tantas coisas que estão melhorando o meu processo, que estão aliviando o meu processo. Sim, Entende? Eu estou trazendo a entendi. analogia do trauma com o osso para que a gente possa ter mais esperança. Está ficando Sim, aham. claro? Ficou claro. Só quero que você resume mesmo aí, é, agora, para finalizar, essa parte de como que a gente inicia, né? Como você já falou, sobre o quando você percebe que algo grande está te incomodando, mas eu quero que você fale novamente para a gente fechar, porque chegou pessoas depois. Tá. Então, assim, como que a gente inicia esse processo, o que a gente deve fazer e resume aí para finalizar como que a gente lida aí com esse processo do trauma, como que inicia e como que a gente vai nessa jornada aí. Tá. Então, recapitulando Uhum. rapidinho, para vocês que Isso. chegaram, nós estamos falando sobre o que é trauma. É um evento traumático que acontece em isolamento, de forma aguda, quando você se sente só naquele momento e tem que viver aquele impacto. Aquilo ali, aquele trauma, ele acontece em 3 níveis, tá? Você pode anotar aí que é mente, cérebro e órgão. Você tem aquele impacto na mente, no cérebro, e ele vai depois repercutir em algum órgão. Em quanto tempo? Ao longo da tua vida. Quando? Quando você experienciar vivências que fazem as células do teu corpo recordar daquele negócio que aconteceu. E na maioria das vezes as células do teu corpo vão recordar, mas a sua memória não sabe por quê. Então, isso aí está explicando o que é um trauma. Tá? Alguns traumas a gente consegue resolver sozinho. Você vivencia uma história, você tinha medo de água, caiu na água, conseguiu achar um trem lá, segurou, subiu. Upa, venci em partes o medo da água, venci em partes esse trauma. Algumas coisas consegue sozinho. A maioria das coisas você precisa de ajuda, precisa de compreensão, precisa que alguém te mostre, precisa que alguém limpe a sua tela, a sua lupa. Tá? Quem consegue resolver os seus traumas é só você mesmo, com alguém te mostrando como, certo? Os piores traumas, eles podem ter acontecido, por exemplo, uma mulher estuprada, uma mãe que perde um filho de forma inesperada, um filho super saudável, aconteceu, perdeu o filho, uma pessoa que trai a confiança, uma pessoa que era a sua segurança e trai a sua confiança, né? Um caso de Pedro, por exemplo, né? Que a filha sofre uma traição pelo pai que estaria cuidando, que era a segurança dela, são traumas fortes. Uma traição, tá? Um rompimento inesperado de alguma coisa que te passava muita segurança, que você tinha na mente, que era para a vida toda. Então, esses são alguns tipos de trauma. Quando você percebe os traumas, é quando você começa a ver que você tem possibilidade, mas não faz, que você tem oportunidade, mas não consegue realizar. É quando você consegue ver que você está cuidando mais dos outros do que de você. É quando você consegue perceber que você não consegue nem alinhar o que quer falar, não consegue explicar o que gostaria de transmitir. Aí você começou a ver, opa,
as coisas não estão bem. Quando você começa a perceber que as coisas não estão andando, não estão desenrolando, que tem pessoas que você, de forma simples, vê que elas com muito menos que você fazem muito mais, você começa a se questionar. Opa, aí é a hora que você vai buscar autoconhecimento. Tá? O começo para sair do trauma, o começo é buscar autoconhecimento. Tá? E o autoconhecimento, ele é o caminho, porque você vai começar a fazer perguntas. E essas perguntas você tem que fazer para alguém que vai te ajudar a encontrar as respostas dentro de você mesmo. Parece complexo, mas não, é maravilhoso esse mundo, porque você é um ser especial, você tem a centelha divina, todo o poder está dentro de você. Só está te faltando conhecimento para entender como transformar todos esses traumas em poder, como transformar toda essa dor em força, certo? Certo, olha, você falando aí, a Cristiane é aluna também, né, do terceiro DNA, ela até Depois falou. você leu, Nayane, depois você leu o que o Wagner falou? Tá, eu vou ler. Aí Tá. a Cristiane falou assim, exatamente assim. Eu era uma. Era exatamente. Era assim, uma dor tão profunda, mas não sabia ou lembrava, pois estava tudo no inconsciente. É Uhum. incrível. É, por isso que precisa de um profissional para te acompanhar, para te fazer as perguntas certas, Uhum. para te direcionar a se questionar, né? Eu É, vou dar uma olhadinha aqui no ô, comentário. Nayane, pegando o exemplo da Cristiane mesmo, o que que faz você começar a resolver trauma? O problema que você está vivendo agora. Qual que é o problema que você está vivendo agora? Você tem uma briga que nunca termina com a tua mãe? Você tem um problema com o teu marido que nunca resolve? Você tem problemas com o teu filho que parece que não tem jeito de resolver esse negócio? Então, é o problema de agora que você vai lá buscar ajuda e eles vão te mostrar o caminho, aonde foi que isso começou, quais são os traumas que deram origem a esses sintomas, a essas dores, entende? É muito amplo, é muito, né? Tem muita É coisa para falar, tudo desse. gostoso de falar, Isso, é por isso, gostoso, porque dá esperança, né? isso dá esperança, e por isso que eu já escolhi bem esse tema de início, já para quebrar essas crenças de não, eu não tive trauma, minha infância foi assim. Aí você olha a vida da pessoa, não tá dando certo no casamento, não sofre demais com filhos, não prospera, tá tudo a vida travada, e a pessoa acha que às vezes não teve um trauma. Então, eu já escolhi esse tema justamente estratégico para abrir a mentalidade, que a ideia aqui é ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Conscientizar o máximo de pessoas possíveis. Existe uma esperança, existe uma solução para todo mundo e Sim. ó, é incrível. E eu vou até ler agora a pergunta que o Wagner fez. Ele perguntou assim: se na vida adulta ainda é possível as pessoas sofrerem esses tipos de traumas ou somente na infância? Pergunta interessante. Os traumas continuam acontecendo. A Uhum, vida é movimento. Enquanto estamos em movimento, podemos ter pequenos traumas. É uhum, necessário até, né? Porque para mim não ter, eu tenho que ficar parada. Aí é. ficar parado vai gerar um outro tipo de trauma. Então, os traumas continuam acontecendo sim. Agora, Wagner, às vezes, se eu não resolvo uma coisa, essa coisa, por exemplo, se eu fraturei um osso da perna, vamos pegar o trauma de novo e trazer a comparação com o osso da perna. Eu tive um trauma, fraturei um osso da perna. Eu não consegui ver, eu não fui bem cuidado, cicatrizou errado. Hoje, na vida adulta, eu manco. O fato de eu andar mancando vai fazer com que eu tenha outras, pode facilitar outras quedas que vão levar a outros traumas. Aquela pessoa que com a perna torta porque ela teve uma fratura que foi mal cicatrizada, é muito mais fácil dela cair para subir uma escada. Ela fica impossibilitada de jogar bola, por exemplo. Ela não vai poder realizar muitas coisas em algumas profissões. E se ela for sem o devido cuidado, está muito mais fácil dela causar novos traumas em cima. Dá para entender Uhum. essa analogia do lado físico?
Então, vamos sim. lá. A pessoa que foi estuprada, por exemplo, na infância, na adolescência, ela não conseguiu lidar com isso foi abafado, isso não foi cuidado. Ela tem ela manca naquele lugar. Ela sofreu essa violência ali na adolescência, na vida adulta. O que vocês acham que vai ser mais fácil de acontecer com ela? Entende? Ela sofreu violência sexual lá na infância ou na adolescência. Durante a vida adulta toda, qual que é o ponto fraco que não foi tratado? O que foi ligado errado lá? Quais conexões que não estão acontecendo na vida dela? Qual que é o ponto mais fraco? Aonde que arrebenta a corrente? Não é no elo mais fraco? Então, se o trauma Sim. forte foi lá na infância e foi mal cicatrizado, Wagner, a tendência é que os outros traumas fiquem mais em volta daquilo, mais parecido com aquilo. Deu para entender? Nossa, ótimo. Realmente, e isso que você falou aí no final também, que os outros traumas vai ficar em volta daquilo. Porque aí fica aquela parte que vai ficar sensível, né? De uma certa forma, assim, ela vai estar sensível. Então, sempre aquilo parece que sempre vai estar tocando ali. E Isso. a pessoa nem liga, né? Mas sempre é em torno daquilo, daquele problema. Até Maravilhoso. que, até que É, eu olhe para aquilo e isso. eu veja se eu consigo acertar, tirar aquele negócio que está torto assim, ó, e arrumar. Aí ele reforça, ele fica todo reforçado e eu fico o quê? Blindada para aquelas questões. Olha que Isso. interessante. Mas Ah, às vezes isso vai acontecer aos 45 dessa pessoa é, que sofreu lá na infância. Aos 45, às vezes aos 50, às vezes aos 60. Tá sim. entendendo? Às vezes isso aqui, ela descobriu que podia fazer isso e poderia reforçar tudo só aos 50. É, Ou, isso aqui é para você despertar, você que sofreu até agora, eu já estou com 60 anos, não tem mais jeito? Claro que tem. sim. Eu já estou com 70, não tem mais jeito? Tem. Vamos alinhar esse negócio e depois de alinhado, acontece uma cicatrização e um reforço e você fica com escudo para aquilo. Entende? E você que sofreu 45 anos com essa fratura, que teve esse ligamento errado, imagina depois de 45 anos que você consegue alinhar, você se torna o quê? Uma coisa rara. Você se torna uma pessoa com muita experiência. Afinal de contas, quanto tempo você viveu andando É, torta? 45 anos? E agora você se alinhou? Ah, não creio. Parou de doer tudo? Parou de mancar? E aqueles outros problemas que tinham acontecido por causa daquilo? Nossa, voltou tudo ao normal? Quem que você é então agora? Você não é uma pessoa experiente? Será que você não tem conhecimento para dividir comigo? Quantas pessoas você vai poder ajudar? Quantas pessoas sim. você vai poder encurtar esse caminho agora? Você está entendendo que quando a gente alinha, quando a gente ressignifica, a gente se torna luz, a gente começa a iluminar o nosso entorno. É, Entendeu? entendi. Agora, lá no tempo de hospital, quando eu fiz estágio dentro da ortopedia, menina, quando eu entrava no setor de ortopedia, setor ortopédico, eu ouvia muitos gritos, homens gemendo de dor, é uma coisa assim bem estranha. E eles mais do que as mulheres, tá? Parece que as mulheres são mais fortes para a dor. E eu via aquilo, e aí eu entrava naqueles setores, aí via aqueles pesos, um homem deitado ali, às vezes com o quadril bem fixado na cama para não levantar, a perna erguida e um tamborzão, um balde com cimento lá amarrado numa corda que estava puxando a perna daquela pessoa. O processo. É aquela pessoa ali toda medicada e mesmo assim gemendo constantemente de dor. Estava fazendo o quê? Alguma coisa tinha feito isso, um osso, e esse osso precisava ser tracionado de forma lenta também, senão a pessoa, né, não aguentava, mas por alguns dias precisava ser tracionado para voltar aqui, ó. Dói. O que eu estou falando com isso? Dói. Tratar dói. E é uma dor tão forte, que às vezes parece que está quebrando de novo. É, Quanto tempo eu sofri quando quebrou? Nossa, quando quebrou, menina, quando a minha mãe morreu, olha, eu sofri uns 2 anos. E aí?
Aí passou. Tá, aí a gente vai tratar esse trauma lá depois, quando já passou 25 anos, tá? Por que que você tem medo agora? Por que que você não resolve nada? Por que que você chora o tempo todo? Por que que isso? Ah, chegamos lá, é o trauma lá daquele luto lá. Quanto tempo pode doer de novo? É. Se vai ter que tracionar, entende? Quanto tempo Uhum. vai doer de novo? Thelma, agora que eu estou na terapia, que eu localizei, que eu ressignifiquei, menina, foi uma dor tão grande, a dor está amenizando a cada dia que passa. Mas o que eu quero trazer clareza aqui é que dói para consertar também. Só que é uma É. dor para resolver, para não doer nunca mais, É. Exatamente. certo? Certo. É muito importante saber disso, né? A pessoa já se conscientizar que dói mesmo, porém, é como você disse, depois vai resolver. Você já vai deixar aquilo, né? Sim. É paciência. Bora Você tem mais alguma por hoje, coisa? por hoje tá bom, né? Vamos falar Isso, amanhã tá ótimo. mais sobre coisas interessantes para as pessoas que têm trauma, as pessoas que nem sabem que é trauma, para vocês que pensam que é traço de personalidade e às vezes é Uhum. questões de traumas. Vamos falar sobre isso amanhã, pode ser? Pode ser, Ah, pode mas você ser. traz ali também. Eu quero ser surpreendido por você. Ah, Eu quero ver, eu quero que as pessoas vão aí, Nayane, traz isso, traz isso, traz isso, e você me isso. surpreende. Falem. Isso, inclusive vamos deixar aqui, ó, para vocês que estão nos assistindo, mande temas pra gente de algo que vocês querem aí. Inclusive, se tiver pergunta também, rapidinho, manda aí rapidinho, enquanto eu dou o É, aviso aqui. para a Manda gente pergunta encerrar. e mandem pra gente depois. Ah, fale de tal assunto, eu quero entender mais, porque agora você despertou um gatilho em mim. Eu achava que eu não tinha trauma e agora eu vejo que eu tenho. Então vamos falar sobre isso ou sobre algum outro assunto. Manda pra gente que a gente vai estar trazendo sobre, tá? Nayane, Falando sobre esse tema. Nayane, Oi. umas várias pessoas me falaram sobre o horário. Ah, nesse horário eu estou trabalhando, nesse horário eu não posso assistir, eu quero ver isso. Como que eles vão fazer? Ó, aqui no Instagram a gente já vai deixar salvo. E para ficar melhor para vocês, depois a gente vai estar deixando disponível no canal do YouTube da Thelma Mendes. Aí eu vou, já vou me dedicar, vou tentar não, vou colocar. Sempre quando a gente já deixar subir lá para o YouTube, eu vou colocar o link aqui no Instagram também nos stories, no meu, no seu, para a pessoa também estar assistindo lá no YouTube. Porque lá no YouTube a pessoa assiste no tempo dela, às vezes está lavando uma louça e está ouvindo, né? Ah, Tem gente que gosta, perfeito, às vezes, está passando uma roupa e está ouvindo a palestra. Então, vocês podem estar assistindo depois no YouTube. Porém, agora, já assim que finalizar, vai estar disponível no Instagram. perfeito. Mais tarde, que vai estar disponível no YouTube, mas todos os dias a gente vai tentar colocar no dia. Assim que ficar pronto, a gente vai também pensar em um horário certinho para deixar disponível todos os dias no YouTube, tal horário. A gente Ok. está se organizando, é tudo novo, mas a gente vai fazer de tudo para dar o nosso melhor. A gente sempre dá o nosso melhor, tá bom? Amei esse bate-papo, tá? Estou muito feliz por iniciar esse projeto com você. Creio que vai ajudar muita gente, vai me ajudar, vai te ajudar. Quando somos luz para o outro, nós também iluminamos a nossa vida, o nosso caminho, a nossa mente. E eu amo contribuir. Estou muito grata com Deus por iniciar esse Eu projeto. Gratidão a todos também. vocês. E vamos trazer muita coisa boa aqui, né, Nayane? Eu quero Sim, falar para essas pessoas, eu quero dividir conhecimento sobre saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, o caminho mais rápido para a autocura. Vamos falar isso. muita coisa aqui, Sim, né? hábitos, Muita coisa. hábitos que a gente tem que aplicar na nossa vida diariamente, que vão nos ajudar e sempre manter. Nós vamos aprender a elevar, manter a nossa frequência, a nossa energia, né? Sempre quando perceber que a nossa frequência tá baixa, como a gente Perfeito. conseguir retomar ela. Então, assim, gente, vai ter muita coisa legal aqui. A gente O conta que com é a audiência de energia, né, vocês. Nayane? Nayane, o que Oi? é energia? O que é energia? O que é frequência? Exatamente. Né? Tem Vamos muito assunto falar sobre legal. todas essas coisas. Então, de segunda a sexta, nosso encontro está marcado aqui. São todos muito bem-vindos. É Isso isso? mesmo. E é isso. Então tá bom, gente. Assim a gente encerra. E a gente espera vocês aqui amanhã. Mas, olha só, a Keila está perguntando aqui. Posso passar o método terceiro DNA para minha filha de 12 anos?
A Keila, ela já é aluna, né, do Já é método. aluna, Aí ela tá ela já é aluna do perguntando método. se pode passar o método terceiro DNA para a filha dela de 12 anos. Eu acredito que sim. Você já fez as aulas do método, já é uma pessoa consciente, desperta. Se você está com essa intenção, é porque você está vendo a necessidade nela. Não dá para a gente ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. É, E se ela não estiver preparada, ela mesma vai é. rejeitar. Agora, se você quer só saber isso, se ela pode tomar conhecimento das aulas, a resposta é ela pode. E se ela deseja, ela vai ser muito ajudada. Isso. Ok, então é isso. Não tem mais perguntas. A gente se vê amanhã, aqui às 9h29, no horário de Brasília, tá bom? Tchau, gente. Até mais. Gratidão.